A Caminho da Luz, Emmanuel, capítulo 2, A Vida Organizada. As construções celulares. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, numerosas assembleias de operários espirituais trabalhavam na Terra. Como a engenharia moderna que constrói um edifício prevendo os menores movimentos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificam o mundo nas células, iniciando nos primeiros dias a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos que virão. Então, para toda construção é preciso planejamento. Tudo o que eu quero fazer, eu devo programar. Devo ter tudo o que eu vou precisar antes de iniciar o projeto. Portanto, essa organização tão complexa não poderia surgir do acaso. É uma organização, como vimos no capítulo anterior, uma organização feita por espíritos puros. O ideal da beleza foi a sua preocupação nos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. E realmente, como o planeta é lindo. É por isso que, em todos os tempos, a beleza, junto à ordem, constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. A formação de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Então, aplicando as leis de Deus dentro do conhecimento deles e da vontade de que a Terra fosse um lindo planeta. Desculpa, eu tô gripada, mas se eu demorar muito para fazer a exposição, vai prejudicar a sequência, né? Os primeiros habitantes da Terra. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolveu o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. Celeiro sagrado era onde se guardava as sementes da vida, né? O protoplasma foi o embrião, o começo de todas as organizações do globo terrestre. E se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dá origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Então, lembrando que no núcleo da célula é onde está o DNA. Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albuminoides. Seriam as primeiras proteínas que surgiram no mundo. A albumina é uma proteína produzida no fígado que é encontrada no plasma sanguíneo. Ela pode ser encontrada também em alimentos como leite, a clara do ovo. Então, os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura morna dos oceanos.
Com o passar incessante do tempo, esses seres primordiais movem-se ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda, em proporções de manter a existência animal, antes das grandes vegetações. Esses seres rudimentares somente revelam um sentimento, o do tato, que deu origem a todos os outros sentidos, né? Em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. Ou seja, não tinha oxigênio na terra firme, apenas no oceano. Por isso só havia vida no oceano. Não havia vegetação suficiente para gerar o oxigênio, por isso os seres não podiam viver na terra. Observação importante: paciência. Para algo ser bem feito, é preciso tempo, experiência. Não se pode fazer coisa boa entre trancos e barrancos. A elaboração paciente das formas. Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando-se as colônias de infusórios. Infusórios são protozoários, organismos simples que vivem nos líquidos. Então, ele está falando, né? Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando as colônias de infusórios, de polipeiros, que são estruturas que geram as colônias de recife de coral, em obediência aos planos da construção definitiva do futuro, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Então, todo o progresso espiritual e material tem origem nos planos superiores que governam a vida. A evolução se dá em 2 mundos, não podemos nos esquecer disso. André Luiz advertiu a gente, um livro exatamente com esse título, né? Evolução em 2 mundos. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não existem formas definidas e nem expressão individual nessas sociedades de infusórios, mas desses conjuntos singulares formam-se ensaios de vida que já apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Então, ainda há plantas com caracteres diferentes, não se sabia, né, se esses seres eram animal ou vegetal, ainda estava muito confuso. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. Então, não foi a metáfora da Bíblia que diz: num dia Deus criou isso, no segundo dia criou aquilo, né? Foram milhares de anos. As metáforas foram feitas por rabinos para que o povo entendesse a criação do mundo. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados e, após eles, formam-se os pródromos celulares. Pródromos são aqueles que antecederam as células do sistema nervoso e dos órgãos da procriação, que se aperfeiçoam, definindo-se nos seres. Então, perceba que ele não diz o coração e os brônquios foram formados pelos espíritos. Ele diz, foram conquistados.
Ou seja, através do tempo, essas primeiras formas foram buscando se alimentar pelo oxigênio e então foram desenvolvendo coração e brônquios, e com isso foram dando o início do sistema nervoso e dos órgãos da procriação. Ok? As formas intermediárias da natureza. A atmosfera está ainda saturada de umidade e vapores, e a terra sólida está coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Mas as derradeiras convulsões interiores no orbe localizam os calores centrais do planeta, restringindo a zona das influências telúricas necessárias à manutenção da vida animal. Ou seja, era preciso regular a temperatura ambiente para que os seres pudessem viver nesse ambiente. Era preciso a solidificação dos pântanos para que eles tivessem lugares seguros, firmes. Esses fenômenos geológicos estabelecem os contornos geográficos do globo, delineando os continentes e fixando a posição dos oceanos. Desse modo, surgindo as grandes extensões de terra firme, aptas a receber as sementes produtivas da vida. Os primeiros crustáceos terrestres são um prolongamento dos crustáceos marinhos. Seguindo as suas pegadas, aparecem os batráquios, que trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação luxuriante e prodigiosa, de cujas florestas enormes e desmesuradas as minas carboníferas dos tempos modernos são os petrificados vestígios. O que a gente entende aqui? A Terra se tornou algo em que se formaram regiões onde há líquidos e sólidos, mas existem regiões intermediárias, ou seja, pantanosas, para que os seres pudessem ir se adaptando a ela, encontrando uma vegetação exuberante. Os ensaios assombrosos. Nessa altura, os artistas da criação, os trabalhadores do mestre, inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza se torna uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas, os dinossauros, né? Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias no equipamento químico de acuradas observações, também analisavam a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do futuro. Todas as arestas foram eliminadas, aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram realizados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos, ou seja, os anormais, grotescos e estranhos. Do laboratório de suas perseverantes experiências, ou seja, o que era bom, o que dava certo era conservado, e o que era inadequado estava sendo eliminado. Eram experiências, né? A prova da intervenção das forças espirituais nesse vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos,
conserva até hoje, de modo geral, a sua forma primitiva. Os animais monstruosos da épocas remotas, que foram posteriores a eles, vieram depois desses escorpiões. Desapareceram para sempre na fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. Os antepassados do homem. O reino animal experimenta as mais estranhas transições do período terciário sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção, que a gente falou, né? O que era aprovado, era necessário, era mantido, e o que não era aprovado, era descartado. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas. Nessa imensa vastidão de proscênio do cenário, né, da evolução anímica, onde está Adão e a sua queda do paraíso? Em vão, nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Afinal, compreendemos que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Então, vamos parar um pouquinho aqui. A figura de Adão e Eva que vemos são metáforas da Bíblia. Na verdade, são símbolos da nossa criação. São histórias criadas para que o povo tivesse melhor entendimento. Tá? Então, nesse caso, constituem exemplos de raças. A Bíblia diz: primeiro, Deus fez Adão, ou seja, a raça adâmica é muito mais antiga. E da sua costela criou Eva. Então, Eva foi criada a partir de Adão, ou seja, a raça adâmica foi se aperfeiçoando, e aí surgiu uma nova raça, uma raça mais aprimorada, que chamaram de Eva. A serpente. A serpente é o símbolo dos sentimentos infelizes. A tentação, o egoísmo, a vaidade, a inveja, etc. Né? A maçã. A maçã representa a transgressão de Adão e Eva no Éden. A ingestão do fruto significa a possibilidade de atingir o conhecimento através do livre-arbítrio, e cada escolha infeliz o leva ao sofrimento. No livro do Gênesis, Eva desobedece a ordem de não comer o fruto. Experimentou o que a serpente ofereceu, gostou e ofereceu a Adão. Ou seja, no seu livre-arbítrio, fez o que foi advertida a não fazer. Caim, simbolicamente, seria a incorporação do mal em nós. E Abel representaria o bem em nós. Os seres vão evoluindo, vão desenvolvendo bons hábitos, e Caim não suporta ver a beleza do bem, não suporta ver a sintonia de Caim com o alto. Então, na frase Caim mata Abel, temos a representação das forças da inveja, da vaidade, do egoísmo, do prazer, do ter, né? Matando, sufocando dentro dele as forças do bem. Desculpa. Por isso, a luta interna entre o bem e o mal dentro de nós, em nossa evolução.
Por isso, a lembrança do paraíso perdido, ou seja, no orbe onde estavam, essa evolução já estava sendo adquirida por parte dos habitantes. Fazendo um paralelo, é o que está acontecendo hoje aqui na Terra. Pessoas se comprazem no mal e pessoas estão empenhadas na sua evolução. Então, nesse orbe que eles estavam, não cabia mais aqueles em que o mal dominava. Portanto, foram trazidos para a Terra. E, é claro, carregavam tendências. E é preciso aprender a fazer o caminho inverso, ou seja, o bem ir matando o mal. Então, o paraíso, na verdade, é a lembrança daqueles que foram trazidos de outro orbe, por isso, né, o paraíso perdido, o Éden, né, o paraíso perdido. Na verdade, é a saudade da tecnologia, das mordomias que eles conheciam e usufruíram em Capela, né? Depois a gente fala sobre Capela, tá? A queda do paraíso é perder tudo isso e vir para um mundo ainda primitivo para eles. Perderam o Wi-Fi, o celular, o metrô e vieram ajudar a inventar a roda. Vieram onde ainda não tinha nada do que eles conheciam por não terem aprimoramento moral. E aí vamos continuar. Porém, examinada a questão dos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. Os corpos, ou seja, da mesma forma que construtores estavam modelando os corpos dos animais, também estavam modelando os corpos humanos. No período terciário a que nos referimos, desculpa, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides, raças primatas, né? No Plioceno inferior, a última época do antigo período terciário, atual neogeno, da era cenozoica, está entre cerca de 5 a 2 milhões de anos. Esses antropóides antepassados do homem terrestre e os ascendentes, quer dizer, aqueles que vieram antes dos símios que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes, e daí o parentesco sorológico entre o organismo do homem humano e do chimpanzé na atualidade. Então vamos entender. O chimpanzé, né, e o homem vieram de um ponto comum. Então, em algum momento houve essa bifurcação. Homem macacos, né? Então, não somos descendentes de macacos. Somos de um mesmo ponto comum. Mas, nos referindo aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos forçados a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore. Aqui ele põe entre aspas, né, descida da árvore, no início da evolução humana. Então, o que ele está falando? Os chimpanzés e os homens vieram de um mesmo tronco, ou seja, o humano não veio do macaco. Olha o que ele diz, não houve uma descida da árvore. E o homem e o símio tiveram a sua evolução em pontos convergentes. Portanto, tanto o símio quanto o homem evoluíram. A modificação acontece aonde? No perispírito. Como André Luiz nos explicou, a evolução acontece nos dois mundos. Evoluímos no plano espiritual e evoluímos aqui. E assim, os cientistas não conseguem encontrar aquilo que eles chamam de elo perdido. Quer dizer,
Em que momento houve a modificação daqui para cá? E enquanto eles forem materialistas, eles não vão conseguir encontrar esse elo. Porque, como diz André, a evolução é em dois mundos, e o Emmanuel também está falando isso, né? A evolução é em dois mundos, então não adianta querer achar aqui, porque não vai achar. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linguagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de sua purificação em marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram sua linhagem fixas de desenvolvimento e o homem não escaparia à sua regra geral. A grande transição. Então, os antropóides das cavernas se espalharam aos grupos pela superfície do globo no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os antecessores das raças futuras em seus tipos diversificados. Porém, a realidade é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílix, o homem da caverna, né? Imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. Então, no 13º capítulo do Missionários da Luz, André Luiz descreve a formação do corpo de Segismundo. E aí ele explica que a espiritualidade escolhe o espermatozoide que mais se adequa às necessidades do Segismundo para fortalecer esse espermatozoide para que ele fecunde o óvulo. Então, podemos entender que, sem alterar a lei da hereditariedade, esses espíritos que estavam trabalhando na formação da Terra vão escolhendo os espermatozoides que vão transformando o homem da pedra no que somos hoje. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil são um atestado dos experimentos biológicos a que os prepostos de Jesus procederam até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Os séculos correram e o seu velário, eu entendo aqui como o cenário mudando, né? Os séculos correram e o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transformação no corpo perispiritual preexistente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Então, os perispíritos já começaram a ser modificados. Surgem os primeiros selvagens de aparência melhorada, tendendo à elegância dos tempos futuros. Uma transformação visceral se verificou na estrutura dos antepassados das raças humanas. E o seu critério científico perguntará: como poderia operar-se semelhante transição? Por que a pergunta, né? Porque o cientista procura o elo perdido. E Emmanuel, né, responde a essa pergunta muito naturalmente. Ou seja, através das sucessivas reencarnações.
As crianças também têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, sem que na maioridade elas se lembrem disso. Por exemplo, as crianças que têm tendências egoístas, manipuladoras, são autoritárias, briguentas, os pais vão corrigindo essas tendências, ainda quando elas são pequenininhas. E elas vão se modificando, e quando elas forem maiores, nem vão se lembrar que isso aconteceu. Também pode ser assim, a gente pode entender que acontece também no material, ou seja, um defeito físico que obriga a usar palmilha, aquele óculos, né, tampando alternadamente uma das vistas para corrigir, né, o foco ali, um aparelho nos dentes ou em qualquer outro lugar. Por algum tempo elas usam, né, quando bem pequenininhas, e mais tarde ela pode até se lembrar que ela usou alguma coisa, mas ela não vai lembrar de ter passado por isso, assim, então, né? E assim, né, o perispírito vai se modificando. E Emmanuel termina esse capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.